Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Conectando e Lima. Desmistificando a reforma tributária. Eu falei duas vezes Lima porque ele realmente merece. E Lima, hoje nós estamos aqui com um tema muito municipalista. Qual é o tema de hoje? Bom, os municípios e o novo papel do ISS e, claro, do IBS nesse contexto da reforma tributária. E isso é importante para muita gente. Isso aí, pessoal. Então, roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Estamos aqui novamente com mais um Conectando e Desmistificando a Reforma Tributária, onde o Lima está sempre cheio de gás e de emoção e de conhecimento para compartilhar conosco. Deixa aqui o recado que eu não posso deixar de falar. Agora o Conectando e Desmistificando pode ir até você. Veja aqui embaixo o nosso contato da nossa produção e só falar conosco que nós estaremos aí no seu evento, na sua empresa. Lima, vamos lá então. Hoje tem causado aí, vamos dizer assim, um debate muito grande na área pública, principalmente, né, entre os municípios, uma vez que, com a mudança, né, do conceito da tributação, aonde, né, hoje você tem aqui o imposto sobre serviço de qualquer natureza, né, que passa a ser, né, dentro aqui da reforma tributária, vai passar a se chamar, né, passar para o imposto IBS, onde vai congregar o ICMS junto. Nós vemos que a mudança, né, que nós temos da lógica tributária, que o fato gerador antes era aqui, né, no local onde se emitia a nota, né, onde você estava a sede da empresa, agora passou para o destino, né, aonde de fato, onde está o cliente, onde é pago, onde é feito o pagamento desse serviço lá da nota fiscal. Fala um pouco para nós, porque isso mexe muito, porque, por exemplo, eu sou lá de Campinas, então eu sei que Campinas tem uma quantidade muito grande de escritórios na área de serviço, muitos prestadores. E a arrecadação da cidade seria muito grande, porque ali é onde fica, né, o fato gerador do tributo. Agora, com a reforma tributária, muitos prestam serviço para São Paulo e para toda a região metropolitana. Automaticamente, essa arrecadação não ficou mais no município, foi para os outros municípios. E isso gera vai gerar um desequilíbrio, eu não sei. Acho que é isso que a gente quer ouvir de você hoje, explanar um pouco esse tema e vamos junto, vamos ver como que a gente consegue desenvolver. Vamos lá, de fato, vai acontecer um movimento, né, como também no ICMS, que vai passar também a chamar IBS, lembrando um ponto bem importante. Quando acontecer a integração, a transição da reforma tributária, os impostos vão ser unificados. O ICMS vai acabar, o ISS vai acabar, no caso do município, e vai ser transformado num único IBS. Tá? Progressivamente, né? Progressiva, até de 29 até 32. Isso. Agora, essa questão dos municípios especificamente, né? Como é que vai separar essa questão? Vai ser por base arrecadativa. É claro que os municípios e também os estados, com a criação da legislação do comitê gestor, vão ser representados por tanto o município quanto o estado, vão ter lá seus representantes, mas vai ser um grupo um grupo menor que vai e como que eles deliberar fazem? Sobre essa arrecadação. Como que faz o município? Porque o estado, são 27 estados, para trazer seus representantes teria maior facilidade. Os municípios, quando nós temos uma quantidade tão grande, como que faria para ter essa representação no comitê? Os municípios estão organizados em frentes municipais, né? Tem duas frentes principais, que é a frente dos municípios, a associação também dos municípios. São dois grupos principais. Que congrega todos eles. Congregam todos os municípios do Brasil. Um é um grupo dos grandes municípios, né? Com uma arrecadação muito alta, e um dos pequenos e médios municípios. Então, esses dois grupos formarão ou decidirão quem vai
será o representante Mas no em bloco, comitê gestor. Eles criam um bloco e esse bloco Esse tem bloco um tem representante. um representante, exatamente. É inteligente, mas eu vi alguma coisa que esse bloco ainda estava um pouco... Eu não sei se já regularizou, mas estava um pouco atrasado para indicar os seus representantes. Né? Comparativamente, na velocidade com que a Receita Federal e toda a estrutura do CBS está andando muito rápido, até porque vai entrar em 27, né? Como comparativamente, esse grupo, primeiro, eles estão discutindo aí quem vai representar de fato, né? Esse bloco, quem é o representante. É o que tem mais dificuldade, né? Quem tem, lógico, são 5.570 municípios, para 13 vagas, enfim. Pega o IBS, que é federal, é simples, o federal é um só. É um só. Estadual, que está dentro... 27, mas... Já é mais simples. Já é mais simples. As prefeituras, coitado. Então, essa questão está sendo até discutida, até em alguns aspectos judicialmente, mas o comitê gestor vai ter um poder muito grande, porque ele vai arrecadar toda essa questão do IBS, né, e fazer o compartilhamento de acordo com a arrecadação do consumo para aquele município. Que é no destino. Sim, passa a ser no destino. Então, como você citou aí no início, você é uma empresa sediada em Campinas, mas o benefício e presta serviço 90% dos seus serviços em São Paulo, o município de São Paulo que vai receber a maior parte desse IBS, antigo pensando em SSS, né, da parte dele, mas esse é o novo conceito que foi estabelecido, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho. Foi criado um fundo, porque vão haver perdas, né? Primeiro foi discutido a autonomia dos municípios e estados. Perdeu-se a autonomia? Entendo que não. Eles perderam um pouco, compactaram nessa autonomia. A autonomia que você diz, o que seria? Ele determinar o percentual? Não, o percentual é ele que vai determinar, porque cada município vai poder liberar o seu dentro de um teto. Vamos fazer de conta, se o teto, não sabemos ainda os percentuais que vai ficar sabendo só no final do ano que vem, mas se fosse o de hoje, 5%... Então, você tem o parâmetro daí para baixo. Para cima nunca. Para cima nunca. A mesma coisa vai ser o IBS da parte dos estados, que também vai ter um número. Esse número vai ter um limite, vamos dizer que seja 15%, daí para baixo. Então, o estado e o município pode legislar. Então, vamos dizer que cada estado e cada município pode ter um alíquota, né? Mas o teto não pode passar do total lá de 26,5 que está na lei complementar e talvez 28, que é o número que a gente está trabalhando. Como tudo aqui está na hipótese, né? Nós só estamos aqui trabalhando com hipóteses, mas imagina, Lima, se eu tenho um município XPTO lá, que você só fala XPTO, eu tenho um município XPTO e aí nele eu digo o seguinte: se o prestador de serviço presta serviço dentro do município, ele tem a alíquota reduzida. Pode ser, mas é uma guerra fiscal sadia, né? Porque ele traz a arrecadação, mas reduz. Então, assim, existe que eu comecei a falar, que é a questão do fundo de compensação. Foi criado um grande fundo, né, que vai durar 50 anos. Né? Bastante tempo, mas não deve ser simples. Não é, acaba, o tempo voa, né? Que vai compensar as perdas que eventualmente os municípios e os estados, porque como vai trocar o destino do imposto, né? Para quem consome mais vai arrecadar mais no novo modelo, praticamente esse fundo vai compensar as eventuais perdas que tanto o estado e municípios tenham durante esses 50 anos. Porque a conta pública tem que ser paga, né? Então, lá, o município, além de pagar todos os seus servidores, tem que pagar todas as suas despesas, tem que manter a coisa pública funcionando, e isso daí custa, a lei orçamentária lá da área pública, e isso eu acho que é o maior terror de todos os gestores públicos, né? Porque vai ter que ele tem que ter dinheiro para pagar as contas. Vai ter que se adaptar, e uma coisa que surge nessas discussões, entre perdas e ganhos, etc., é que, assim, os municípios vão ter que trabalhar mais integrados, né? Hoje, o prefeito tem lá a sua autonomia total, faz o que quer com o imposto, né? Lógico, com as devidas chancelas, né? Mas, dessa forma, os municípios vão ter que se adaptar e trabalhar integrado. Você falou, eu incentivo quem preste serviço aqui
para as empresas daqui do município. Isso vai fortalecer tanto estados e municípios, porque eles vão estar mais regionalizados e incentivados a prestar serviço no mas local. o que muda é que antes você tinha, para cada município, um modelo de nota fiscal, poderia ter, né? Um modelo de nota fiscal, embora tenha o modelo nacional, mas você teria lá o sistema, vamos dizer assim, nota fiscal, nem modelo, o sistema de nota fiscal, e você também tinha, como que eu posso dizer, uma legislação independente para cada município. Isso ajudou demais, né? Essa federalização, né, unificação das legislações, seja estadual ou municipal, para as arrecadações, isso ajudou demais. E o modelo de nota fiscal de serviço, que também se nacionalizou, porque, na verdade, cada um pode ter o seu sistema, mas todos têm que estar adequados ao layout nacional. Por exemplo, São Paulo já tem um sistema todo estruturado, ele não vai se adaptar, segundo informações, não vai aderir ao modelo nacional, mas o layout dele tem que estar dentro do padrão nacional. Tem que ser compatível. Tem que ser compatível, porque a arrecadação vai ser central, né, dentro do comitê gestor que vai administrar tudo isso, e o layout tem que ser padronizado. A gente estava acompanhando algumas apresentações em alguns estados e municípios, e os campos, por exemplo, da nota de serviços nacional, dentro, por exemplo, São Paulo, vai ter que incorporar dentro do contexto praticamente 40 e poucos, 49, se eu não me engano, itens ou pontos cadastrais dentro do layout que vai ser necessário para a nota fiscal padrão nacional. Maravilha, Lima. Deus do céu, e parece ser algo que isso afeta de forma relevante, porque toda essa matemática política que é desenhada na hora que vai se montar os orçamentos é algo que realmente está precisando ser redesenhado, né? Porque todos os gestores públicos já estão da mesma forma que os empresários aí precisariam também estar se planejando, os gestores públicos também estão fazendo a mesma coisa. Um ponto que a gente é preocupante, ou talvez seja natural que está acontecendo, até porque o volume de estados e municípios é muito grande, mas a questão de o sistema ainda não estar pronto ou não estar definido do IBS, quanto comparativamente como o IBS, o CBS já está muito claro, separado e praticamente pronto. Mas também temos que lembrar que a transição começa na parte federal, e talvez por isso correram e agilizaram todo esse processo. E faz sentido, né? E a parte estadual e municipal, que é mais complexa, começa praticamente em 2029, né? Essa parte de redução gradativa, tanto do ICMS quanto do ISS. Portanto, assim, é uma crítica, um alerta que está sendo feito, está sendo destacado, mas talvez por uma condição natural de que vai entrar num segundo momento, tanto o IBS dos estados quanto de municípios, que, lembrando, é uma coisa só, né? Talvez as divisões internas, né? Vai 5% para o município e 15% para o estado, mas a arrecadação recebe dentro de uma alíquota, por exemplo, somando esses dois, de 20%, ok? Muito bem, Lima. Eu acho que a mensagem que fica, pessoal, é que não está pegando só no calo do empresário, né? Está pegando no calo de todo mundo. Em todos os aspectos. A área pública e privada. E reforçando, deixando bem claro, a autonomia do prefeito e a autonomia dos governadores, isso continua, né? O que deu uma compactada e deu uma simplificada. Foi radical. Foi radical. Vão haver perdas, com certeza, né? Mas essas perdas vão ser compensadas, mas caberá aos tanto estados e municípios que não são tão consumidores se organizar para que isso mude, até que cumpra esses 50 anos, porque senão depois vai se perder esse mas contexto. Eu vejo que mesmo antes desses 50 anos, isso exige
um novo planejamento dentro desse orçamento municipal, porque isso afeta em muitos aspectos o planejamento de crescimento do município. Uma das questões mais interessantes que a gente está surgindo, né, o fortalecimento do turismo, né? Então, o município vai talvez investir muito mais internamente em infraestrutura para que atraia o turismo, por exemplo, que é uma questão, até se a gente pensar, e a gente viu alguns colegas falando, quando você está de férias, quando você está fazendo turismo, você gasta muito mais do que você na sua rotina normal. Então, assim, atrair o turismo, você vai ter uma oportunidade de fortalecer a economia com arrecadação. Então, acho que isso é muito positivo. Mas se fosse deixar, a gente ia passar 2 horas conversando aqui, porque esse tema merece que a gente volte novamente a falar sobre ele aí daqui mais uns programas, que esse tema ainda... Acho que tem bastante coisa para conversar. E falar sobre turismo, que acho que é um ponto bastante relevante e importante que a gente deve trazer. Isso daí, já está registrado, pessoal. Nós vamos ter um programa no próximo, nós vamos estar aí trazendo para você no próximo programa, nós vamos estar trazendo o tema turismo. Lima, vamos lá, vamos despedir nossos amigos, agradecer os nossos patrocinadores. Vamos lá, você é o cara que você tem aquela credibilidade, que se você não fala, nossos patrocinadores não vão embora. Eles falaram, Donizete, é o Lima que tem que falar, não você, porque o Lima, sabe, aquela barba dele convence. Vamos lá, pessoal, sempre agradecendo os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, que é quem nos ajuda a construir esse projeto maravilhoso aí que estamos trazendo para você com muito carinho. Então, aqui um grande parceiro, a Nanodata e também a Hort, empresas de tecnologia e consultoria, bastante voltado para reforma tributária, que é o nosso foco hoje, né? E são parceiraços. E Lima, antes de você dar o joinha, porque sem o joinha ninguém dorme hoje sem esse joinha. Nós temos a nossa meta de atingir quantos inscritos? Quantos seguidores? 100 mil. Então, gente... Veja, estamos perto, mas você tem que nos ajudar. Precisamos do seu apoio, do seu like lá, para que vocês se inscrevam no canal. É muito importante a sua participação. Então, além disso, dando sugestões, ideias, para que a gente fortaleça e dê continuidade nesse projeto que está sendo muito legal. Manda o joinha ali, mas senão esse povo não vai embora. Joinha, pessoal. Vamos acompanhar a gente. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau.